tudo ia bem na vida das pessoas, até que do nada o céu ficou vermelho, um olho gigante apareceu bloqueando a visão de tudo e monstros começaram a descer, transformando cidade em ruínas e acabando com a paz. Muitas crianças ficaram órfãos e o desespero tomou conta, e em um desses momentos tensos, dois irmãos estavam prestes a ser devorados quando um caçador apareceu e salvou o dia. Esses caçadores, pessoas com habilidades especiais, viraram a única esperança da humanidade. É assim, a cena corta para uma sala de aula improvisada e um homem, que é o mestre, estava desenhando num quadro e reclamando horrores. Ele diz que os caçadores de hoje em dia são uma vergonha, porque eles só querem se aparecer e morrem cedo. E na frente dele está o pequeno Yosung, de 5 aninhos, ouvindo tudo maravilhado, e o mestre pergunta o que um caçador precisava, e Yosung, esperto, responde, fica forte, né? O mestre concorda, porque pra ele, magia é legal, mas força física e coragem são o que resolvem a parada. Ele faz uma demonstração mágica com o bonequinho, dizendo que se o Yosung treinar o corpo sem parar, vai transbordar de mana. Só que ele já avisa que se ele não aguentar, ele morre, mas promete que se o prota confiar nele, o rei dos punhos Honra tornaria ele invencível. O Yosung, com os olhos brilhando, aceita o desafio. E a partir daí começa uma maratona de treino de 12 anos, que faria qualquer atleta olímpico chorar. No dia 711, com o Yosung já com 7 anos, ele derrota um javali e ele estava exausto e coberto de sangue. Mas o mestre dele reclama, dizendo que o rival dele fazia melhor nessa idade e manda o moleque treinar mais. Ah, e manda ele cozinhar o javali também. No dia 1040, o Yosung já com 8 anos, ele corta uma árvore com as mãos nuas. A reação do mestre, ah, que tédio. Pô, esse mestre é difícil pra caramba de agradar, hein? No dia 1785, o Yosung já com 10 anos, ele luta contra um louva-a-Deus gigante, usando o golpe do dragão selvagem e destrói pedras e tudo. E já a reação do mestre dele, pô, diz que a postura dele tá ruim e manda fazer uma fogueira. E já no dia 2892, com o Yosung já com 13 anos, o mestre decide lutar a sério. Ele avança tão rápido que o tempo parece parar. O Yosung toma uma pancada que o joga nas pedras, mas levanta rapidinho. O prota fica veloz, vai para as costas do mestre e tenta dar um soco surpresa, e ele tinha certeza que ia acertar, mas o mestre para o soco com um único dedo. E o mestre elogia finalmente, mas avisa para ele não ficar metido, mentindo que existem muitos caçadores tão fortes quanto ele lá fora. E o Yosung gela, né, porque pô, é melhor ele ficar mais forte mesmo. E no dia 4421, Yosung já tinha 17 anos e ele estava meditando numa cachoeira, clássica de protagonista, quando o mestre avisa que era o último dia. Aí Yosung se veste, prende o cabelo e recebe um presente que era um relógio, e assim que ele o pega, aquelas janelas de sistema de tipo com videogame aparecem no ar. E o destino era na academia de Gaon. O mestre, todo orgulhoso, do jeito dele, diz que já enviou a carta de recomendação. E depois de 12 anos na montanha, é hora do Yosung descer e mostrar para o mundo o monstro que ele virou. E assim, chegou a hora do Yosung descer a montanha. Ele agradece por tudo e começa a descer os degraus cheios de flores de cerejeira, e o mestre Honra, tentando manter a pose de durão, fica olhando lá de cima, segurando o choro, e ele murmura para si mesmo, falando que foi ele que criou aquela pessoa, o caçador mais forte de todos. Enquanto desce, o Yosung lembra dos avisos do mestre, que o mundo lá fora transformou a caça aos monstros em um show de TV, e o foco agora é educação formal em academias. Nisso, Yosung chega na tal Academia Gaon, que é tipo a Harvard dos caçadores, e o lugar brilha como o sol. Ele é recebido pelo próprio diretor, Byung-chul, um cara super simpático a princípio. Eles vão para o escritório, tomam um chazinho, e o diretor, todo empolgado por receber o aluno lendário do Rei dos Punhos, solta a pergunta que não quer calar. Então, imagino que você deve ser classe S, certo? E Yosung, na maior inocência, responde, ah não, eu sou da classe F. O diretor quase tem um troço, ele checa o sistema e confirma, realmente, classe F. Habilidade única? Não, é concentração aumentada. Só, ele entra em negação, falando que é impossível o aluno do Honra ser um ranking F. E ele fica tão decepcionado que vira as costas pro prota e respira fundo na janela. O diretor queria expulsar o prota ali mesmo, mas como ele tem uma carta de recomendação do
rei do punho, ele não pode simplesmente chutar o balde, né? Então ele bola um plano meio cruel, que era um teste de entrada hardcore. Pois se o Yoo-sung quisesse estudar ali, ele vai ter que provar na porrada. O diretor mandou um aviso para todos os alunos na escola, que o oponente para o teste de admissão era o Yoo-sung de classe F, e a recompensa por vencer era 50 pontos. Os alunos leem a notificação e pensam, pô, 50 pontos pra bater no classe F é moleza. Daí um aluno chamado Hajin, classe D, rank 42, e com cara de quem vai se dar mal, toma a frente. Ele diz pra turma que vai cuidar disso e já sai comemorando, achando que vai ganhar pontos fáceis e talvez até virar aluno do rei dos punhos. E no corredor, o Hajin, todo metido, esbarra em alguém e era a Adélia Hortência, aluna top 1 da escola. O Hajin sai de fininho com medo e a Adela, porém, fica pensativa. Ela lembra que o avô dela, que também é uma lenda, disse que o único homem que ele temia e respeitava era o mestre do Yoo-sung. Então, se o prota foi treinado por ele, a Adela sabe que vem chumbo grosso por aí. E falando nele, a cena corta para o vestiário. O Yoo-sung já tá com o uniforme da escola, ficou bonitão, diga-se de passagem. Um aluno chamado So ajuda ele ativando uma barreira de proteção no relógio pra ninguém morrer de verdade na luta. Eu So pergunta se ele vai encarar mesmo o Hajin, achando meio perigoso. E o Yoo-sung nem pisca, ele só pensa que precisa passar no teste para honrar o mestre. Então ele entra na arena sob os holofotes. A plateia tá assistindo, a TV tava ligada, pois o classe F estava pronto para mostrar que o papel não define força. Contudo, a coisa virou um evento de mídia. Uma apresentadora do canal K estava narrando tudo ao vivo. O diretor da escola estava sentado ao lado dela pensando, pô, essa mulher fala demais, mas como o patrocínio é bom, eu vou ficar quieta. Daí ela apresenta os lutadores, o Yoo-sung, o misterioso aluno do Rei dos Punhos, e o Hajin, o 40º do ranking, apelidado de Locomotiva Desgovernada. A apresentadora pergunta para o Hajin se ele tem coragem de lutar, e o rapaz abre um sorriso arrogante e começa um discurso infinito. Ele fala de honra da academia, da tradição, de blá 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 blá, a plateia quase dorme. E quando chega a vez do Yoo-sung falar, ele fecha os olhos, respira fundo e solta apenas, vou dar o meu melhor. Curto e grosso, o Hajin ri e chama de perdedor. E assim que a contagem regressiva termina, o Hajin pensa, eu vou acabar com essa classe F em 1 segundo usando minha habilidade. Ele pisca o olho e o oponente simplesmente sumiu. O Hajin nem teve tempo de raciocinar, o Yoo-sung já tava na frente dele com os olhos brilhando e o resultado, um chute giratório brutal. O Hajin voa, quebra a barreira de proteção e apaga na hora. A plateia fica de boca aberta. O diretor, que tava tentando manter a postura de eu já sabia, deixa o queixo cair. A vitória é anunciada e o Yoo-sung fica surpreso. Ué, já ganhei? Pô, foi realmente muito rápido, né? Foi mais rápido que fazer miojo. O Hajin prometeu um show e entregou um cochilo. E falando no Hajin, ele acorda na enfermaria achando que o teto tava torto e ele pergunta aonde tá, e a enfermeira, rindo, avisa que ele foi nocauteado. Ele entra em pânico, percebendo que o Yoo-sung definitivamente não é um classe F normal. Enquanto isso, na sala do diretor, a falsidade reina. O diretor Byung, que antes queria chutar o Yoo-sung da escola, agora tá todo sorrindo, oferecendo suquinho e dando parabéns. Ah, e ele também explica sobre os 7 estrelas, que é basicamente os 7 melhores alunos da academia. Ele comentou que nunca um classe F entrou nesse grupo, mas o diretor diz que o caminho tava aberto. E nisso entra em cena o So, aquele aluno gente boa do vestiário, e o diretor manda ele ser o guia do Yoo-sung. O So, super empolgado, tratando Yoo-sung como celebridade, comenta que ele acabou com o Hajin no único soco e foi muito incrível. Nisso, eles decidem se chamar pelo primeiro nome, o que mostrava o início de uma bela amizade. Porém, a alegria dura pouco. No corredor, o tempo fecha, literalmente, começa a relampejar lá fora e os alunos abrem o caminho com medo. E uma garota de olhos verdes, a tal número 1 do ranking, provavelmente a dela, aparece com seu assistente Lee Hyuk, que era de ranking número 2 de classe S. A vibe fica tensa. O So tenta explicar que eles só estavam conversando, mas a garota ignora todo mundo e foca no Yoo-sung. Então ela solta a bomba. Eu nunca pensei que o nosso próximo encontro seria aqui. Então a garota de olhos verdes passa pelo Yoo-sung com um sorrisinho doce, mais venenoso. Então do nada ela sussurra algo cruel, comentando que toda família tem uma ovelha negra. O Yoo-sung gela e ele reconhece aquela voz. Ela é da família Shin, a mesma que a dele. As lembranças vêm à tona. Essa garota costumava zombar dele, chamando-o de defeituoso e se achando superior por ser completa.
Yuso, percebendo que o amigo ficou travado e pálido, saca que tem algo errado e que Yusung também é um Shin. Ele tenta disfarçar e sugere que Yusung vai descansar no dormitório, já que tava chovendo e o clima pesou. E já no quarto do Yusung é bem básico, o que deixa o So meio sem graça, né? Porque tipo assim, pô, botavam uns novatos ali? Mas o Yusung, que passou anos dormindo em árvores, acha aquilo um luxo. Ele agradece, se despede e vai tomar um banho quente demorado. E depois ele faz o clássico de quem mora sozinho, anda pelado pelo quarto, pega um suco de banana e se joga na cama. E o barulho da chuva lá fora traz memórias dolorosas. E quando Yusung era criança, sendo expulso de casa num dia de chuva, seu pai diz que ele tem o direito de odiá-lo, mas que sonhar além do seu potencial F era inútil. A família o descarta como se fosse lixo só porque ele nasceu com um ranking alto como a irmã. Ele é deixado no orfanato ou algo assim, sentindo que a culpa é dele por ser fraco. Ele tenta sorrir para esconder a dor, até que um dia, o rei dos punhos, Won-Ha, aparece. O mestre diz que o Yusung tem potencial para superá-lo, e o pequeno Yusung, já sem esperanças, diz que está cansado e prefere não tentar para não se decepcionar. E Won-Ha, surpreendido com a maturidade triste do prota, larga o guarda-chuva, senta na chuva com ele e dá a lição de moral mais foda da história, falando que forte não é quem nunca se decepciona ou erra. Forte é quem cai e levanta de novo e de novo. Então, se ele cair, ele iria ensiná-lo a levantar novamente. O Yusung segura a mão do mestre e sente a escuridão indo embora. O aperto de mão foi o primeiro momento colorido da vida dele. E voltando ao presente, o Yusung recebe uma mensagem do So, perguntando se ele estava bem. E ele sorri e responde que sim, e decide que o passado ficou para trás e agora ele tem amigos e um objetivo. E assim, a cena corta para a manhã seguinte. Uma garota de cabelo rosa acorda com o despertador, ela toma café com uma torrada e geleia de framboesa, toda feliz. Ela sai pra academia no meio da multidão, e essa daí é a Hanajima, primeiro ano, ranking F, posição 659. Ela olha pra academia G1 com admiração e tristeza. Ela sabe que a escola tem equipamentos incríveis, sala de treino virtual, dispositivo de recuperação, mas tudo isso é reservado pra elite. Para alunos comuns e fracos como ela, aquilo é só um sonho distante. E assim, a turma conhece um ambiente novo, uma sala de treino top de linha. O professor antigo foi pra China e não volta mais, e quem assume é o professor Lin, caçador de quinta classe, um cara simpático, mas parece saber o que faz. E do nada, as portas se abrem e a nossa dupla dinâmica, Yosung e So, entra correndo pedindo desculpas pelo atraso, e a Hanajima, a menina tímida do cabelo rosa, reconhece o Yosung na hora e fica toda envergonhada. O professor Lin, curioso com a fama do discípulo do rei dos punhos, escaneia a mana do prota. Ele percebeu que o fluxo de mana é perfeito, o que mostrava que ele não matava treino. E o Lin queria ver se o Yusung é tudo isso mesmo e manda ele estrear o simulador. O Yusung vai até o painel e com a maior naturalidade do mundo ele configura dificuldade alta, inimigos, exércitos de orcs, ranking 3 de perigo e até colocou buff nos monstros que era inteligência de 150% e força dobrado e 3 chefões. E é claro que diante disso a sala inteira fica em choque. O professor franze a testa pensando, ou ele é maluco ou ele é um gênio, né? E assim o cenário carrega o exército de Handal Pati. O Yusung aparece cercado por orcs armados até os dentes, machados, alabardas, presas gigantes, e os orcs zombam dele e atacam. O Yusung suspira e ativa sua concentração aumentada, e os olhos dele brilhando em azul faz o show começar. Primeiramente ele percebe os arqueiros escondidos, desvia das flechas que passariam raspando no olho de qualquer um, desarma os orcs e contra-ataca numa velocidade absurda, e em instantes o cenário se desfaz. Resultado, vitória e um novo recorde. Agora já do lado da sala, meu colega, o So tá boquiaberto, o professor Lin sorri, imaginando Yusung entre os 7 estrelas, que é a elite da academia. A Hanajima está vermelha de admiração, e o So e o Yusung vão tomar um refrigerante. E o So explica que o sistema de ranking da escola é brutal, se ele não subir vai ficar pra trás pra sempre. Enquanto isso, em outro lugar, a dela, a top 1 de gelo, olha o placar e o coração dela dispara, porque alguém havia mexido no topo do ranking, e ela percebe que finalmente apareceu alguém capaz de desafiá-la. E honrar a rivalidade do avô dela com o rei dos punhos, né? E assim, do nada, o relógio de todo mundo vibra, e era o exame do primeiro semestre. O Yusung clica pra ver quem é sua dupla, e o sistema sorteia a Hanajima. A menina vê a notificação e começa a tremer de pavor. Ela, um ranking F comum, vai fazer dupla com um monstro que acabou de humilhar orcs bombados no simulador?
E já no refeitório, a fofoca rola solta. O segredo do exame não é só ganhar, é sobreviver. E assim, o clima fica tenso no refeitório por causa das provas, e o So explica para o Yu-Sung que esse exame define tudo no futuro deles. Que nota boa é igual a vida boa, nota ruim igual ao inferno na Terra. E de repente, uma aluna chamada Runia senta na mesa deles e ela é direta, pisca pro Yu-Sung e sem perder tempo solta: pô, você não quer casar comigo depois da formatura não? O Yu-Sung quase engasga vermelho de vergonha e o So pede pra ela parar de brincadeira, mas ela jura que é sério. De qualquer forma, a conversa muda para a dupla do Yu-Sung, a Hanajima. A Runia e o So já ficam chocados e eles começam a listar os rumores assustadores sobre a garota do cabelo rosa. E segundo as fofocas da escola, a Hanajima é a morte em pessoa. Primeiro, ela tinha um caderno da morte, onde eles viram ela escrevendo num caderno com uma energia sombria, mas na realidade ela só tava anotando as despesas do mês. Segundo, o lenço amaldiçoado, ela deixou cair um lenço cheio de cabelo humano dentro. E terceiro, o massacre. Dizem que ela mandou uma turma antiga dela pra UTI. A Runia e o So admitem que, apesar do medo, a realidade é pior. Ela é considerada a pior caçadora de classe F, incapaz de matar até monstros fracos ou invocar qualquer coisa útil. Entretanto, no meio da fofoca, a Hanajima aparece na mesa pedindo desculpas e chorando, e ela ouviu tudo. Daí ela pede desculpas pro Prota por fazer dupla com ela, né, já que ela é um peso. Eu sou, e a Runia fica com aquela cara de meu Deus do céu, me enterre. E eles inventam as desculpas mais esfarrapadas do mundo, tipo, esqueci de alimentar meu peixinho dourado, e saem correndo, deixando o Yu-Sung sozinho com a bomba. O Yu-Sung, sendo o cara legal que é, convida a Hanajima para caminhar no jardim e oferece uma bebida. Lá, ela abre o jogo e explica os mal entendidos. Sabe o lance do cabelo? É combustível para a habilidade dela. Ela é uma necromante, é basicamente uma habilidade administradora dos mortos. Aqui tem um problema, ela precisava sacrificar cabelo para invocar os mortos. E daí ela faz uma demonstração, arranca um fio do próprio cabelo, faz o ritual e surge um esqueleto envolto numa gosma preta. Parece assustador, tem até um olho brilhante e a Hanajima ordena: ataque aquela árvore. E o esqueleto dá um soco na árvore e se desmonta inteiro. Os dedos quebram, foi basicamente patético. Cara, eu tava na expectativa de ser um exército das trevas, mas na realidade é basicamente um boneco Lego mal montado, né? Pô, eu ia até reclamar que ela é rank F com habilidade necromante, mas vendo isso daí dá pra entender. Contudo, já o Yu-Sung percebe o problema real. Não é que a habilidade dela seja ruim, é que ela tá invocando sem munição. No Japão, ela devia pedir o cabelo para os amigos para fazer invocações fortes, mas aqui na Coreia, como ela não tem amigos e todo mundo tem medo dela, ela tá sozinha e sem recursos. Basicamente, ela não é fraca, ela só é solitária mesmo. Nisso, Yu-Sung, sendo prático, arranca um fio de cabelo e entrega pra Hanajima. Ela fica meio em choque e corada, mas aceita. Ela invoca o esqueleto e dessa vez não é um boneco de Lego desmontado, não. O esqueleto tem braços fortes, olhos de fogo e emana uma energia azul. Hanajima aponta para a árvore, o esqueleto salta e dá um soco que não só fura o tronco, mas causa uma explosão de energia. Nisso, Hanajima fica de queixo caído, porque, pô, é impossível, a habilidade dela só puxa 30% da força do doador. O que mostrava que o Prota era um monstro. O Yu-Sung sorri, tranquilo. A Hanajima, que não é boba nem nada, agarra a mão dele e pede: pô, me dá mais 10 fios aí fazendo um favor, nós vai ser melhor amigo. Aí, óbvio, né, o Yu-Sung negou, porque 10 é já exagero também, né? Pô, e outra, o cabelo do Yu-Sung deve valer mais que Bitcoin nesse mundo, né? Porque, tipo assim, se ele ficar careca, ela domina o mundo. Não, nada a ver, sei lá também. A cena corta pros professores. O diretor e o professor Lin conversavam sobre o exame na Ilha Preciosa, e eles mencionam que, historicamente, apenas uma caloura genial gabaritou esse exame no passado. E eles estavam falando da garota da família Shin. O diretor solta a frase dramática falando que só um monstro pode matar outro monstro. E já no navio, a caminho da ilha, a dela, a Top 1, rainha de gelo, estava pegando um vento no convés. Daí chega a Yuna, uma morena invocada, querendo briga, falando que elas deveriam lutar, ela queria revanche. E a dela, com tédio total, falou: pô, você perdeu faz 3 dias, supera, fia. A Yuna fica furiosa com o gelo, literal e figurativo da dela, mas aí ela joga a carta na manga. Ela menciona o Yu-Sung, falando que o aluno do Rei dos Punhos tá chamando bastante atenção. Mas será que é tudo isso mesmo? A dela finalmente reage, o que deixa a Yuna morrendo de ciúmes e raiva. E daí raios e trovões metafóricos explodem entre as duas. Enquanto isso, o grupo de amigos, o So, Yu-Sung, a Renya e a Hanajima se reúne para estudar o local da prova. O So, o sabe tudo do grupo, explica que a Ilha Preciosa na verdade é o cadáver de uma baleia gigante que o mestre do Yu-Sung, o Rei dos Punhos, matou no passado. A
Hanajima, mostrando que não é só a garota assustada, dá uma aula de teoria mágica. O corpo da baleia petrificou por causa da mana residual, criando um ecossistema único. Os monstros da ilha têm pedras preciosas no corpo, e o objetivo do exame é coletar essas pedras aí. Ah, e pra vocês saberem, monstros normais é igual a ponto normal, Golem, que é o chefe de classe 3, é igual a 200 pontos, e ninguém tinha derrotado esse bicho. E antes da desgraça, vulga a prova, vem a bonança. Como eles estão no navio de cruzeiro, o buffet é liberado. A galera esquece a atenção e se joga na comida, carne, bolo gigante, sobremesa, e o So come até ficar de bochecha inchada. A Hanajima prova comidas que nunca veio, o Yosung come feliz da vida, e eles vão dormir de barriga cheia, prontos ou quase para o dia seguinte. E a noite estava linda, cheia de estrelas, mas a Hanajima tava na bad. Ela confessa para o Yosung que morre de medo de estragar tudo quando as coisas estão tão boas e não quer ser um peso morto na equipe. E o Yosung, sendo o cara mais compreensivo do mundo, diz pra ela relaxar, pra provar que ninguém é perfeito. Ele conta os pequenos erros do passado dele. Primeiro, ele roubou um filhote de urso e foi perseguido pela mãe furiosa. Segundo, achou cogumelos bonitos, comeu e descobriu que eram venenosos, que ele ficou de cama. E terceiro, ele carregou javalis do jeito errado. Ele explica que só tá vivo porque o mestre Honra sempre o corrigiu. Então, como parceiro, ele vai fazer o mesmo por ela. Pô, é sacanagem, né? Erros comuns é igual roubar filhote de urso. Quem nunca, né? Nossa, a infância do Yusugi foi basicamente um episódio de Lagartos e Pelados versão hardcore, só pode. E diante disso, o clima fica mais leve. A Hanajima mostra as fotos da família dela no Japão, toda feliz. O Yosung, curioso, pergunta: pô, se você tem uma família tão legal e não é uma bully, como dizem, por que você fugiu pra essa academia isolada na Coreia? E diante desse comentário, o sorriso dela some. Daí tem um flashback. No passado, a Hanajima tinha um selo na mão. E um dia ela foi gananciosa, entre aspas, com o seu poder. A mão dela pegou fogo, esqueletos surgiram sem um controle e a sala virou um filme de terror. Os colegas ficaram feridos, com olhos brancos e muletas, e culparam ela pelo desastre. Então ela basicamente fugiu da culpa e dos olhares de ódio. Mas voltando ao presente, se lembrando disso, ela começa a chorar e tremer, e o Yosung percebe que tocou na ferida e segura a mão dela, falando que ela não precisava contar se doía, porque todo mundo tem seus segredos. A Hanajima fica vermelha igual um tomate e pensa: pô, ele é bem gentil, né? E assim que o sol nasce, o navio chega. A ilha é incrível, com cristais gigantes brotando do chão. O professor Lin explica as regras, que é simples e direta. O objetivo é matar os monstros. O loot, que era os monstros dropam pedras preciosas. A pontuação é que quanto maior o rank do monstro, mais valiosa a pedra. Então eles deveriam escanear com um relógio para pontuar. E o tempo de duração era de 2 dias. E logo na entrada da floresta, o Yosung já solta a bomba falando que eles deveriam se separar. A Hanajima quase tem um infarto. Como assim separar, filha? Ela mal consegue andar sem tropeçar? Mas o Yosung tem um plano. Porque tipo assim, separados, eles cobrem mais terreno e ganham mais pontos. E ele lembra ela, como ela tem o cabelo dele, isso era o suficiente para derrotar qualquer coisa abaixo do rank 3. Isso, ele sai andando confiante. A Hanajima fica sozinha na trilha, segurando o lenço com os fios de cabelo como se fosse uma arma nuclear. Então ela respira fundo e fez uma cara de coragem, fofa e assustadora ao mesmo tempo, e decide: eu vou usar um agora mesmo. E mudando de cena, começamos com o Tsu, que é um arqueiro, e a Runia, a maga de fogo. Eles estavam tentando jogar no modo furtivo para economizar mana, e o Tsu mata uma cobra e a Runia acerta um cervo. Até aí tudo lindo, né? O problema é quando aparece um javali. O Tsu atira uma flecha e nada, o bicho nem sente e atropela o garoto. O sistema avisa que a defesa dele caiu pra 60% e no desespero o Tsu puxa uma faca e com a ajuda do fogo da Runia, eles conseguem matar o bicho. O Tsu fica na bad, se sentindo inútil por ter apanhado de um porco, mas a Runia, que parece um anjo, diz pra ele descansar enquanto ela vigia. E assim a cena corta para outro grupo de alunos, incluindo uma loira e uma morena. Eles estavam correndo desesperados de um elefante esmeralda de ranking 3. Eles ficam encurralados num beco sem saída, sem opção, eles decidem lutar. A estratégia até que foi boa. Primeiro, uma armadilha de veneno pra prender o bicho. Segundo, a garota do martelo usa um golpe atômico aéreo. Terceiro, um escudo sagrado pra defesa. O resultado, o elefante nem piscou. Ele quebrou o escudo com uma tromba e jogou todo mundo no chão. E os meninos já estavam aceitando que ia acordar no hospital, e quando o elefante ia finalizar a galera, o Yosung aparece do nada. As meninas gritam cuidado, mas ele só dá um tapa. O monstro gigante cai derrotado na hora. As meninas ficam
em choque tentando processar o milagre, e o Yusung, com aquele sorrisinho de quem só quer passar de ano, pergunta: eu posso ficar com a gêmea desse bicho aqui? E ele nem esperou a resposta, ele só pega o prêmio e segue seu caminho, preocupado como a Hanajima estava se saindo. E falando nela, a Hanajima tava vendo um drama diferente. Ela encontra um esquilo fofinho com uma gema na testa, falou: pô, sorte minha, né, pensou ela. Só que o esquilo é malandro, ele rouba o lanço dela, aquele com o cabelo do Yosung, que é a única arma dela. Daí ela entra em pânico, tenta negociar, oferece uma flor, o esquilo dá um tapa nela com o rabo, ela chora e o esquilo nem liga. Aí ela lembra que é uma alquimista barra cozinheira de mão cheia. Ela pega as flores, moe com pilão, mistura com mel e cria uma cenoura mágica, ou uma isca com formato de cenoura. A lógica aqui é só o cheiro mesmo. O esquilo fica hipnotizado pelo cheiro e corre atrás da comida. A Hanajima levanta triunfante, porque é agora ou nunca pra recuperar a sua arma. E nesse momento, a cena corta para o mundo real, ou virtual. A famosa streamer barra caçadora Amy começa sua transmissão ao vivo para 130 mil pessoas. Ela é toda carismática, tem um mascote morcego fofinho e sangrento e pede desculpas pelo atraso. E o conteúdo de hoje era analisar o ranking do exame em tempo real. O primeiro lugar era da dela, a Amy lembra traumatizada de quando virou picolé nas mãos delas, falando que é a melhor caçadora do jovem mundos. Segundo lugar, a Yuna, uma máquina de raios e ninguém queria mexer com ela. E terceiro lugar, o Yosung, o novato misterioso e a surpresa da noite. A Amy mostra o clipe dele derrubando o elefante com um tapa, o chat vai à loucura e a Amy, já esperta, decide: pô, eu vou convidar esse gato pra minha live aqui, que eu tenho certeza que eu vou ganhar muita view. Só que aí vem o plot twist, muchachos, que quebra a internet toda. O quarto lugar é a Hanajima, a Ranking F fracassada. O chat não entende nada perguntando quem é aquela, e a Amy fica chocada perguntando como a pior aluna da turma tava no top 4. Só que enquanto a internet pira, a Hanajima tava tranquila na floresta, cozinhando. Ela canta feliz enquanto faz um curry. O segredo do sucesso dela é que o esqueleto invocado com o cabelo do Yosung, aquele bicho lá, filho, não cansa não. Quando ela picotava cebola, o esqueleto tava correndo pela floresta como um flash, roubando gema de esquilho, cervos e qualquer bicho que aparecesse. Então ele voltou com uma mochila gigante de pedras preciosas e a Hanajima nem precisou suar. Nisso, o Yosung chega pra jantar, a Hanajima serve um prato de curry especial. O Yosung prova e entra naquele modo crítico de comida de anime. Os olhos brilham, o fundo de musical toca e ele sente a doçura da cebola, a textura da batata, aroma de açafrão e ele visualiza um galo gigante. Sim, a imaginação dele foi longe pra uma pega. Conclusão, tava perfeito. Ele devora tudo e pede mais com uma cara séria que assusta a pobre da Hanajima. E nesse instante o sistema anuncia as pontuações parciais para todos na ilha. Primeiro, a dela, que tava numa tenda chique e plena. Segundo, a Yuna, que tava bebendo um suco e irritada por ser a vice. O terceiro era o Yosung, tipo assim, os amigos já comemoram, falando que sabia. E o quarto, a Hanajima. Quando o nome da Hanajima sai, o silêncio reina. O So e a Renia fica tipo assim, como assim, velho? Ninguém acreditava que a tímida assustadora superou quase a escola inteira. E assim, cena corta para a cidade. Na sede da associação, Mei, a gerente, entra na sala do presidente. Ele estava vidrado no monitor assistindo a transmissão da ilha. E o foco, obviamente, é o nosso menino Yosung. O presidente estava obcecado. Ele ignora os ranks e diz para Mei que ranks e status só importam até certo ponto. Às vezes, o talento puro supera tudo. E no caso, o prota tem o que eles procuravam. E nisso, a Mei fica assustada ao ver o velhote apostando todas as fichas no ranking F. E de volta a ilha, após o banquete de curry, o Yosung mantém os pés no chão. Ele diz para Hanajima que o quarto lugar não era nada, porque para entrar nos 7 estrelas, a elite, eles precisavam ir muito mais longe. A Hanajima, que já tava feliz só de não ser expulsa, quase desmaia com a ambição do parceiro, né? Mas quando ele diz que eles poderiam fazer aquilo juntos, ela vira um pimentão e promete dar o sangue. Só que nem tudo são flores e curry, né? Um grupo de alunos de Rank B estava comemorando seu loot quando surge o Victor, o Dark. O Victor é típico vilão de anime, usa preto, tem asa de dragão e discurso de vilão, falando que tomar dos fracos é direito dos fortes. Nisso, ele espanca os alunos e rouba os pontos deles. E mesmo com tudo isso, o Victor ainda não tava no top do rank, tá? Ele precisava de uma presa ainda maior. Ele olha pro arbusto e vê o Yosung, que é o terceiro lugar, e a Hanajima, que tava no quarto. Então, tipo assim, sorte é grande, né? E já do lado da Hanajima, ela vai montar a barraca para dormir quando sente uma energia ruim. Era o Victor atacando. Ele cria uma cúpula de morcegos e cerca dupla. E com suas asas de dragão e pose de malvado, ele exige para eles passar o computador com os pontos. A Hanajima treme de medo, porque ela sabe que
esses caras são predadores de alunos, mas o Yosung, bom, ele só dá um sorrisinho, dá um passo à frente e solta a frase de efeito. Desculpa, mas não temos nada sobrando para a caridade. O Victor fica furioso, como o mero Rank F ousava respondê-lo. A parceira dele, que só masca chiclete, já sabe que o coleguinha dele vai surtar. O Victor, o tal do Dark, entra no modo full vilão, garras, asas, olhos vermelhos e aquele discurso clássico que eu vou te rasgar em pedaços. Ele usa sua velocidade de morcego para tentar decapitar o Yusung. O Yusung nem pisca e ativa o estilo Deus, golpe do dragão celestial, que basicamente é um soco pegando fogo azul, e o Victor é atingido em cheio e o domo de morcegos explode. O vilão cai desmaiado antes de terminar a frase de efeito e a câmera do drone até pega fogo com a intensidade do golpe. E assim a cena corta para Soo-hyun, o cara de óculos inteligente e calculista. Ele tava limpando os óculos e tentando recrutar a Yuna, a Rank 2 que solta raios. Soo-hyun fala pra ela entrar no time dele, que o pano dele era infalível. E a Yuna deitada na espreguiçadeira plena. Ela só fala pra ele sair fora e pra ele limpar os óculos direito porque ele não tá olhando pro nada. Ela humilha o garoto, lembrando que se ele falhar, adeus 7 estrelas. O Soo-hyun engole orgulho, mas por dentro ele tá espumando de raiva. Ele volta para sua própria equipe e assume o comando com aquele ar de que quem manda aqui sou eu. E de volta à Caverna dos Cristais, a parceira do Victor, a garota de chiclete, acorda amarrado do lado do coleguinha desmaiado. Então ela consegue se soltar e pensa, beleza, o Yosung é monstro, mas a Hanajima é fraca, então vou acabar com ela e fugir. Ela corre pelo túnel e dá de cara com o esqueleto, invocado com o cabelo do Yosung. Ela zomba, falando, pô, a da última vez foi sorte. Então ela lança fio de corte de luz. O esqueleto nem se mexe e nem se abala. Ele abre um campo de força azul, bloqueia tudo e pega ela no colo. Sim, ele segura a vilã como se fosse uma noiva. A Hanajima chega na hora e fica vermelha perguntando como que ele já neutralizou ela. E a garota, humilhada por ter perdido pra um esqueleto e ainda tá sendo carregada por ele, fecha os olhos e reza pra morrer de vergonha. E assim, o Yusung, a Hanajima e o esqueleto carregando os vilões derrotados como se fossem sacos de batata, dão de cara com Soo-hyun e seu exército de esqueletos na entrada da floresta. O Soo-hyun, o líder de óculos, tenta manter a pose. Ele aponta pra multidão atrás dele e diz, temos a vantagem numérica, o que você quer? O Yusung, com a calma de quem tá pedindo café na padaria, responde, pô, eu quero entrar na caverna primeiro. Soo-hyun gela e ele começa a suar frio. Ele sabe que lá dentro tem um golem de cristal. Para ele, um ranking F, querer entrar naquilo e enfrentá-lo é suicídio puro. Daí ele pensa que o Prota é maluco e deixa ele ir, porque o monstro vai fazer o serviço sujo por eles. O Soo-hyun abre o caminho e deixa a dupla passar, mas rindo por dentro e dizendo para sua equipe que eles nem precisavam sujar a mão com os perdedores. E dentro da caverna, tudo brilha com cristais azuis. A Hanajima acha lindo, mas está insegura. Ela acha que o Soo-hyun só deixou eles passarem por pena. E o Yusung corta o papo furado, falando pra eles tomar cuidado e empurra a Hanajima. O chão treme, a poeira sobe e um olho vermelho brilha na escuridão. Era o Golem de Cristal, um chefe de rank 4, e ele é gigante, feito de pedra e pura raiva. Enquanto isso, os professores estão assistindo tudo pelas câmeras. O professor Lin entra em pânico, porque eles já entraram na caverna do chefe, eles deveriam parar o exame, porque era muito perigoso. Mas a funcionária da associação fria e calculista toma um gole de café e diz, não, ser caçador é isso daí. Se eles não aguentarem é porque não servem, o destino deles estava selado. E de volta à luta, a situação é tensa. O Yusung tenta um plano arriscado, ele pede pra Hanajima bombear toda a mana que ela tem no esqueleto. A Hanajima treme, porque tipo assim, se ela dá tudo da sua mana, ela perde o controle dele, né? Mas o Yusung olha nos olhos dela e fala para confiar nele, porque eles eram camaradas, não? E a Hanajima respira fundo e libera seu poder total. O golem gigante prepara um soco capaz de transformar os dois em paçoca, e a Hanajima fecha os olhos esperando o fim, e uma explosão de vento varre a caverna. A Hanajima abre um olho e não acredita. O esqueleto, agora turbinado, bloqueou o soco do golem com uma mão só. O monstro de ossos encara um monstro de pedra e prepara o contra-ataque. E a luta começa intensa. O esqueleto, movido pelo combustível premium, que era o cabelo do Yonsung, segura os socos do golem gigante na raça. A Hanajima fica de boca aberta, perguntando que habilidade que ela quer. E aproveitando a distração, o Yusung sobe no penhasco e usa o golpe destruidor de céus. E a cabeça do golem racha e o monstro desaba. E a Hanajima comemora e elogia o esqueleto. E o que o morto-vivo faz? Dá um joinha. A cena é linda, a Hanajima quase chora de emoção, mas
mas o Wilsung, sempre sério, corta o barato falando que não havia acabado. E assim o chão treme, não era um terremoto não, era a fase 2 do chefe. E da escuridão surgem não um, mas vários golems. A Hanajima entra em pânico, porque agora já era, né? E o esqueleto já todo quebrado da primeira luta e já não aguenta outra redada não. Mas nesse momento, Wilsung assume o comando. Ele manda a Hanajima se esconder atrás do esqueleto e diz pra ela confiar no pai. E ele ativa a velocidade máxima e parte pra cima da multidão de pedras. Nisso, Wilsung luta como um deus. Ele usa o combo do dragão selvagem e começa a destruir as cabeças dos golems uma por uma. Um soco, uma cabeça voando. 2 socos, 2 cabeças. Parecia fácil. Ele percebe algo bizarro. Os golems sem cabeça continuavam atacando. E eles cercam Wilsung e o prendem. A Hanajima grita de horror. O Wilsung pede desculpas por tê-la preocupado, mas na verdade ele tava pensando. No meio de todo esse aperto, o Wilsung tem um flashback das aulas do mestre Onha. O mestre desenhou no quadro e explicou. Golems se movem por núcleos de energia, cabeça ou no peito. Se ele quebrar isso, ele não para. E o que ele faz? Bom, o pequeno Wilsung ficou confuso na época, mas agora a ficha caiu. Wilsung se solta e grita para Hanajima que ele lembrou do segredo. Ele explica que aqueles golems são cópias ilusórias. Então eles não têm núcleo no corpo. O verdadeiro núcleo que controla tudo tá escondido na caverna. E diante disso, Wilsung olha ao redor e vê um brilho vermelho piscando atrás das rochas, longe dos monstros. Bingo! O núcleo real tava ali, escondidinho, controlando os bonecos de pedra. Enquanto isso, a funcionária da academia, assistindo tudo pela tela com seu cafezinho na mão, dá um sorriso de aprovação, falando que o prota era bom mesmo. Agora do lado de fora da caverna, a terra treme. A equipe do Sorryun, o cara de óculos, entra em pânico, porque os golems acordaram, tinha dado ruim, e o Sorryun, mantendo a pose de sou muito inteligente pra ter medo, acalma a galera com a lógica mais arrogante possível. Relaxem, vocês acham mesmo que um Ranking F está lutando contra golems? Eles já devem ter fugido ou virado pra ter. O tremor é só o sistema da caverna. Isso, ele organiza o time, manda os buchas de canhão vigiarem a entrada e separa a elite, que era os Ranking S e Ranking B, para entrar e colher os louros da vitória, que ele acha que tá fácil, né? E dentro da caverna, o Wilsung não tava pra brincadeira não. Ele localiza o núcleo vermelho escondido e manda o golpe do dragão selvagem carregado de aura. O impacto é direto, fumaça e poeira sobem, mas o sistema apita perigo, que era uma alta concentração de energia. E não era só um núcleo não, era uma armadilha. Uma luz vermelha brilha e dispara um raio mortal na direção deles. O Wilsung grita para Hanajima se baixar. O raio vem com tudo e quem entra na frente para tancar o dano? O nosso herói silencioso, o esqueleto. Ele bloqueia o feixe de energia, mas o custo é alto. O braço voa, o crânio racha e ele desmorona em pedaços no chão. Hanajima estende a mão desolada e tipo assim, o protetor dela se foi. E pra piorar, o golem de cristal nível 4 se levanta na frente dela gigantesco e furioso. E diante da morte iminente, a mente da Hanajima foge para o passado e vemos uma memória linda e triste ao mesmo tempo. Era uma manhã de inverno, ela acorda com o despertador, pais amorosos desejando bom dia, café da manhã quentinho. E já no caminho da escola tem neve caindo, conversas bobas com as amigas sobre o bolo e provas. Então o milagre, até que o valentão da sala, Ishin, elogia ela, falando que ela foi bem no exame prático e tal. Vemos uma conquista, o professor anuncia que ela ficou em 20º lugar no ranking da classe F. Todos aplaudem, chamam ela de orgulho da turma. E então ela se lembra de pensar que estava sendo egoísta por querer entrar na academia Gaon e sumir na vida. E assim, a memória termina com a nevasca lá fora, contrastando com um monstro de pedra que está prestes a esmagá-la no presente. E a mente da Hanajima volta para o momento em que definiu sua vida e era para ser uma exploração de masmorra normal, com o professor supervisionando e todos, e os amigos estavam felizes confiando nela, falando para ela tomar uma poção de mana que eles contavam com ela. Contudo, a pressão tinha sido demais. A mana acabou, o esqueleto falhou e quando os zumbis atacaram, a Hanajima travou de medo. A sua amiga Harumi tentou salvá-la e o pior aconteceu. A Hanajima percebe que não entrou na academia Gaon para ficar mais forte. Ela entrou para fugir. Fugir da culpa, fugir dos olhares, fugir do fato de que a covardia dela machucou quem ela amava. E de volta à caverna dos cristais, o cenário era desolador. O esqueleto foi destruído de novo, coitado. E o golem gigante prepara o golpe final.
final. O Yosung bloqueia o ataque, mas a Hanajima já entregou os pontos e ela chora e desabafa falando que é uma covarde. Ela tentou fugir, mudou, fez amigos, riu, mas tudo foi mentira. Ela só queria fugir, então ela era basicamente patética. Ela falou tudo isso esperando que o Yosung concordasse e abandonasse, assim como ela acha que merece. O Yosung olha para ela e com uma calma de um monge diz: não, ele não estava consolando por pena não, ele estava falando os fatos. Ela trabalhou duro, ela tentou mudar e não desistiu até agora. E outra, ele só conseguiu levantar tantas vezes porque seu mestre acreditou nele, então agora ele acredita nela. Por isso ele diz que ela já fez o suficiente e poderia descansar se quiser, a culpa não era dela. Ele estende a mão e para ajudá-la a se levantar, era um gesto bem simples, mas muito poderoso. A Hanajima, com o rosto banhado em lágrimas, olha para a mão estendida e ela sente esperança, ela queria mudar. Então ela começa a esticar a mão para pegar a dele, mas aí o trauma chuta a porta. As vozes do passado gritam na cabeça dela, falando que foi tudo culpa dela, eles confiaram nela e eles se deram mal. Os olhos dela se arregalam de horror e em vez de segurar a mão do Yosung, ela recua aterrorizada pela própria mente. E no momento crítico, quando a Hanajima estava prestes a recuar por medo, ela tem um flashback da sua mãe. A mãe pergunta se ela estava bem ou se estava se esforçando demais e a pequena Hanajima, escondendo o rosto, segura a mão da mãe e diz: eu ainda quero ser uma caçadora. E com essa lembrança de coragem, a Hanajima supera o medo e segura a mão do Yosung. Ela sorri e a conexão estava feita. O Yosung ativa o estilo Deus da Luta, espírito do dragão e uma aura negra e poderosa envolve os dois. E já no mundo real, a streamer Amy estava dormindo na cadeira durante a live, que feio, né? E de repente o alarme toca. A raid do boss da caverna havia sido iniciada. A Amy acorda no susto, abre um energético e vê na tela que não é um grupo grande, são apenas o Yosung e a Hanajima. O chat pira perguntando se eles vão matar o chefe sozinhos e a Amy sorri comentando que isso vai ser muito bom. E voltando pro lado do Prota, o Yosung explica que o seu manto, que é o manto do dragão negro, é ganancioso. Ele não só suga a mana dele, mas toda a mana ao redor para transformar em poder. Ele usa a lâmina esmagadora do dragão negro. O Golem tenta absorver o ataque, mas o Yosung avisa: todo mundo tem um limite, até você vai explodir se comer demais. A Hanajima sente a determinação do Yosung fluir através dela e ela decide não ser um peso morto. Ela ativa a mímica do espírito do dragão negro no esqueleto, que renasceu das cinzas aparentemente. O esqueleto, agora turbinado com energia negra, dispara um raio direto no ponto cego do Golem. Enquanto a caverna desmorona com o poder liberado, alguém assistindo comenta sobre a roupa do Yosung. E aquele manto não é pano de chão não, meu colega. É um artefato arcano, acima do lendário, épico e antigo. É feito de materiais de outra dimensão e chupa a mana do usuário igual um vampiro. Ninguém nunca conseguiu usar essa roupa porque ela drena a pessoa até a morte. Mas o Yosung, ele tá lá, firme e forte. E diante dessa situação, o Yosung, o esqueleto, combina os seus ataques, que é a técnica de rotação do dragão negro. A caverna treme, estalactites caem e o Golem berra de medo e raiva. A batalha final atingiu o clímax. O Rank F e a Necromante fracassadas estão prestes a fazer história e explodir a caverna no processo. De qualquer forma, o Yosung entra no estado zen. Enquanto todos veem a magia negra como algo sombrio, ele vê como calma, brilho e até quente. Ele aceita o poder do manto negro sem rejeição e com uma serenidade assustadora. Ele usa a técnica da lua negra. E não tem nada de raio laser, de explosão colorida, é pura destruição concentrada. O Golem de pedra começa a desmoronar e a brilhar e foi fim de jogo pro chefe. E a galera que tava assistindo tudo isso reage. A Amy, bom, comendo salgadinho, tava vidrada. O presidente sorri de satisfação e o Surhyun, que é o carinha de óculos, sua frio de medo. O sistema anuncia a recompensa, que era um núcleo de Golem mais 900 pontas. A Hanajima quase cai para trás, porque com isso a vaga no top 7 estava garantida, além de que eles estavam ricos também. Toda alegria dura pouco. O Surhyun e seus capangas saem das sombras. E o Surhyun, clássico covarde, diz: eu disse pra atacarem o Golem, mas mudei de ideia. Agora eu vou atacar e pegar o prêmio. Ele cria uma hidra d'água e ataca, e o esqueleto da Hanajima, que acabou de renascer, tenta defender, mas a água entra nos ossos e explode de dentro pra fora. A Hanajima, sem mana e sem esqueleto, entra em desespero. O Surhyun ri achando que havia vencido. E assim, ele cerca a saída com um vórtice de água e diz que eles estavam presos. O Yosung só sorri e perguntou: pô, quem disse que nós vamos sair por baixo? Ele agarra a Hanajima pela cintura e num movimento
movimento absurdo, ele salta pro céu. O Sun-Hyun fica no chão gritando não e atacando os próprios aliados de raiva, enquanto vê seus pontos e a sua vaga no top 7 voarem pra longe. E o Ilsung literalmente pisa no ar, caminhando nas nuvens como se fosse calçada, e a Hanajima abre os olhos e vê o céu escuro e a ilha minúscula lá embaixo. Daí ela pergunta se eles estavam voando, pô, porque não faz sentido. Nisso, o Ilsung pousa suavemente numa espécie de plataforma invisível ou corrente de ar e ele avisa: cuidado, se você soltar já era. A Hanajima estava admirado, pensando que tudo acabou bem, e ela relaxa, sorri e dá um passo, mas o pé dela escorrega. A mão dela desliza da mão do Ilsung e a Hanajima cai no vazio. Ela grita por socorro enquanto despenca em direção à ilha lá embaixo. E o Ilsung pega a Hanajima no ar e, ao invés de entrar em pânico em a queda é ao ar livre, o clima vira um dorama coreano instantâneo. O Ilsung sorri e pergunta: não foi divertido? A Hanajima, encantada e segurando firme na mão do coleguinha ali, esquece o medo e diz que sim. E ela não queria que esse momento acabasse. E o Ilsung, todo filosófico, ajeita o cabelo dela e diz que o fim de algo é apenas começo de outra coisa. Eles pousam suavemente, trocando olhares intensos. O exame acaba e o sistema anuncia o ranking final. O mundo para. Primeiro lugar, o Ilsung, que era o rank F. Segundo lugar, a Hanajima, a necromante, que era a pior da turma. E em terceiro, a dela, a invencível rainha do gelo. E todo mundo fica de boca aberta. A Amy, a streamer, pira. O diretor não acredita e os alunos ficam em choque. Uma representante de classe, com a cara de vilã, aperta um botão no controle remoto e sorri maldosamente, comentando que parece que o ser inferior ficou arrogante. E é isso, muchachos. Terminamos hoje por aqui. Se você quer mais continuação dessa história, comenta aí ranking F, porque parece que habilidade não é tudo não, doido. Ah, e aproveita que você já chegou aqui, se for possível, vira membro no canal, sabe? Pra apoiar mais e mais no meu trabalho, assim como o Roupa do Avesso, o Edivan 13K, a Suelen Moraes, é o Oi Lecovel, acho que é assim que é o nome dele, por estar apoiando o canal. Muito obrigado aí, muitos obrigado, que tá ajudando muito nós aqui. E de qualquer forma, já enrolei bastante, vai pro próximo vídeo que o outro tá tão bom quanto esse.